Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 10, que diz: Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Bom, que isso aqui Jesus repete algo que é constante no Evangelho de João, em que Jesus está sempre afirmando e reafirmando a sua divindade, a sua união intrínseca e essencial com o Pai, ao ponto de ele dizer, tudo que eu tenho é teu, Pai, e tudo que tu, Pai, tens é meu. Que criatura poderia dizer isso, que tudo que é de Deus é dela? E ainda existem seitas que querem dizer que Jesus não é Deus, Como Colossenses capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Esse é Jesus, é esse que nós temos estudado aqui, o que ele falou a nós. Então, as palavras que a gente estuda aqui não é, como já tenho repetido, de um mero ser humano. É daquele que criou todas as coisas e aquele que sustenta todas as coisas. E aqui Jesus diz, eu tenho sido glorificado por meio deles. Deles aqui, falando dos discípulos, Então, essa é uma das nossas missões, Nós glorificarmos a Jesus em nossas vidas. É interessante notar que essa glorificação não é meramente você ficar dizendo glória a Deus, assim Jesus está sendo glorificado. Não. A visão do Evangelho não são meras palavras, mas nós glorificarmos Jesus por meio das nossas ações. O que a gente testemunha com a nossa vida. Em Atos capítulo 19, por exemplo, os apóstolos estavam realizando grandes obras e é dito que o nome do Senhor Jesus era engrandecido por meio deles. Veja, não era o nome deles que era engrandecido. O grande objetivo dos apóstolos sempre foi engrandecer Jesus. Não foi engrandecer uma instituição ou um ministério ou uma pessoa em particular, olha, tal pessoa. Não. Eles sempre diminuíam para Jesus crescer. Era o nome de Jesus que era engrandecido. Isso aí você já identifica de cara quem realmente é uma pessoa séria e comprometida com o Evangelho. Quem engrandece Jesus, em vez de ficar fazendo um marketing pessoal, usando o nome de Jesus para tal, O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, verso 20, por exemplo, diz que segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então esse era o objetivo dele, era realmente anunciar Jesus. E não interessava o nome dele ou a fama dele, não era esse o objetivo dele. E a gente glorifica Jesus, como eu tenho dito, não são por meras palavras, mas principalmente pelo nosso agir, pelo nosso testemunhar com o nosso viver. O próprio Jesus diz isso em Mateus capítulo 5, ele diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, nosso objetivo não é meramente ficar dando glória, glória, glória a Deus. Deus não está carente ou está precisando ser afirmado, porque Ele não está se sentindo bem, então precisa que as pessoas elogiem Ele, não. O que a gente precisa é fazer tantas coisas boas ao mundo que o mundo, as pessoas começam a engrandecer a Deus. Poxa, quantas pessoas boas que servem a Deus. Então, glória a Deus, Fazer as pessoas de fora exaltarem a Deus pelo nosso comportamento. E não como muitas vezes tem sido, As pessoas
ficarem às vezes com nojo de Deus ou se afastarem de Deus por causa do comportamento de supostos cristãos, né? Ele nos chamou, como diz o apóstolo Pedro, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente precisa anunciar as grandezas dele, tanto naquilo que ele faz em nossas vidas, quanto o quanto ele nos transformou. Então isso precisa ser, sim, um objetivo nosso, anunciar as grandezas de Deus, glorificar a ele. Eu gosto de um texto de 2 Coríntios capítulo 6, que eu fiz como o lema, desde o meu início do meu pastorado, como algo que eu quero que isso se dê em mim. É um compromisso meu que eu firmei com Deus desde o início. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. E aí ele diz, o compromisso pastoral dele, apóstolo Paulo, que eu assumi para mim. Nós não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Em pureza, agora ele vai falar das qualidades do servo de Deus, do ministro do Evangelho verdadeiro. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, esse é o compromisso do apóstolo Paulo, porque o objetivo era glorificar a Cristo, levar pessoas a Cristo, levar pessoas a conhecerem o Evangelho. Não pessoas para uma instituição, para que a pessoa ganhe poder, dinheiro, riquezas e fama. Não. Levar pessoas a Cristo. Sempre com aquela visão de João Batista, que eu diminua e ele cresça. Esse é o verdadeiro coração de quem ama a Deus, que quer levar pessoas para conhecerem a Deus. Se continuam te seguindo ou não, não importa. O que importa é que a pessoa chegou a Cristo, conheceu o Evangelho, recebeu a mensagem. O importante é conduzir pessoas à transformação de coração e conhecerem a bondade de Deus. Então, esse é o meu compromisso e esse é o compromisso de todos, porque é assim que glorificamos a Jesus. Jesus disse isso, e isso é algo maravilhoso. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Esse é o desejo para mim, é isso que eu quero ouvir de Deus. Eu tenho sido glorificado na sua vida. É o que Jesus diz, naquele dia ele chegará para alguns de nós e dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Você quer ouvir isso? Então, coloque seu coração diante de Deus, siga Ele, despreze absolutamente as coisas e as tentações desse mundo, deixe isso tudo para lá. Apenas busque ouvir isso do teu Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero entrar nesse gozo. Vamos todos juntos, queridos. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.